Já que vocês curtiram tanto o vídeo que a gente fez sobre perguntas que a terceira temporada de Stranger Things tem que responder, a gente garimpou essa internet de Deus procurando as teorias mais bizarras. Gente, isso não foi ensaiado. Não foi ensaiado. De Stranger Things. Então cola com a gente que é sucesso. Mas antes de você saber as teorias mais bizarras de Stranger Things, você precisa se inscrever nesse canal, dar um tapa nesse like e compartilhar com seus amigos. Tá só aqui, né, Alice? Essa teoria, eu não sei nem o que dizer dessa teoria, cara. Bob é um vampiro. Por que Bob é um vampiro? Bom, o pessoal tava meio confuso na hora de fazer essa teoria, mas naquele site Reddit, né, um usuário disse sim que era possível que o Bob fosse por conta só de um comentário que aconteceu durante a série. Vocês lembram daquela cena que tava o Bob e o Will no carro e eles acabam conversando sobre as coisas que estão aí atormentando o Will, umas né? Visões, umas paradas meio estranhas. Aquelas coisas estranhas que ele tá vivendo. Aquelas coisas estranhas, Stranger Things, né? E aí o Bob dá um péssimo conselho pra ele e ele fala: é só você dizer go away pra aquele... Vai embora. Vai embora, né? Pra aquele bully que ele teve na vida dele. Ele aconselhou isso pro Will fazer quando ele tivesse tendo aqueles problemas. E o que acabou acarretando aí no maior problema da série, que foi deixar aí o Will possuído pelo monstro das sombras. Outra parte dessa teoria meio maluca é porque no episódio de Halloween o Bob se veste como um vampiro. Assim, eu não sou a maior fã dessa teoria, mas o vídeo fala sobre teorias bizarras, então cá estamos. Isso é uma teoria bizarra. Essa teoria, ela é bem simples, na verdade, e, na minha opinião, uma das mais bem embasadas dessa lista, porque tem umas coisas até que fazem sentido, tanto na situação financeira da Netflix, quanto mesmo na história. Que é o seguinte: as coisas de Stranger Things estão acontecendo no mesmo universo das coisas de Stephen King. Das histórias do Stephen King. Das histórias de Stephen King. E isso é muito bem embasado. Por exemplo, tem várias referências que são soltas em Stranger Things que remetem ao universo do Stephen King. Por exemplo, o Bob, o namorado vampiro, se você assistiu o item passado. Bob Cooley, gente. Ele brilha no sol, tenho certeza disso. Sim, gente. Então, o Bob, ele demonstra durante um episódio a vontade dele de se mudar pra Maine. E Maine é a cidade nos Estados Unidos onde muitas das histórias do Stephen King acontecem. Inclusive, o Stephen King é de lá. Então, olha aí, as coisas se conectando. E ainda tem um lance das crianças serem o destaque aí da história. Como muitas coisas do Stephen King são, né? Exatamente. E existe outra razão pra essa teoria se firmar, que é o fato de que a Netflix, ela pode perder aí as séries da Marvel, né? Que tem os Defensores e, enfim, todos os integrantes. Daredevil, por conta a Disney tá fazendo o seu próprio canal de streaming, né? Pois é. E aí ela tem uma grande chance de perder aí um universo muito grande de séries e ela pode criar aí a sua própria Demolidor. com Stephen King. Tchau. Coisa que eles já começaram a fazer lançando filmes como 1922 e o Gerald's Game, que enfim estão na Netflix. E são obras do Stephen King que você pode assistir também. E exatamente. Sem falar que eles são muito parecidos. A forma que é gravado, eu acho tudo muito parecido. Faz sentido. Não seria uma coisa que ia acontecer e ia ficar meio assim, ah, meu Deus, que do nada. É bem parecido no final das contas. Pronto, gente, nesse item de falar de duas teorias de como o mundo invertido foi criado. A primeira é o fato de que a Eleven pode ter criado o mundo invertido. Porque aí, né, ela sofreu umas torturas, enfim. Ela era muito criança, Era muito criança, ela não sabe controlar os poderes dela ainda ali no começo da primeira temporada e tudo. E aí, ela acaba criando o mundo invertido porque ela sente muita raiva, enfim. Uma frustração. A gente sabe que ela abriu o portal. Mas o lance dela de ter criado o mundo invertido, tem um suspeito é uma teoria bizarra, mas pode ser. E a segunda teoria de como o mundo invertido foi criado é muito mais bizarra ainda. Então, é como se o mundo invertido ele fosse um plano dos sonhos, assim, um plano de imaginação. A pessoa imagina as coisas e vai para lá. E essa teoria ela pode explicar justamente por que o Will sobreviveu e a Barbie não sobreviveu. Por quê? Explico. Essa teoria é o seguinte, ela diz
que quando você vai pro plano da imaginação, ou seja, pro mundo invertido, você tá sujeito aí a encontrar com os diversos monstros que a imaginação das pessoas, a sua própria, pode ter criado. A Barbie, ela vai pro mundo invertido e ela fica ali no relento, naquele preto ali tenso, né? E por isso que ela não volta, porque ela não tinha nada palpável pra transformar ela, pra trazer ela de volta. Já o Will, quando ele vai pro mundo invertido, ele fica dentro daquele forte, aonde ele, na vida real, no mundo real mesmo, sem ser no mundo invertido, ele fica muito tempo brincando durante a infância dele. Então, quando ele vai... Olha que bizarro, gente. Muito Illuminati. Então, quando ele vai pro mundo da imaginação e ele fica no forte, é como se aquele forte fosse a ligação do Will com o mundo real. Sempre lembrando a ele o que era o mundo real. Por isso que ele conseguiu, digamos assim, aguentar mais tempo e a Barbie não. Mas lembrando, gente, isso é só uma teoria. Marina, estou torcendo para que a Barbie volte. Gente, mas eu acho que não. Essa teoria também é bastante embasada, né, Marina? E bizarra também. E bizarra. E ela se trata do fato de que os monstros podem ser fungos. E isso se dá pelo fato de que, tipo, fungos e as criaturas de Stranger Things têm comportamentos parecidos. Tipo, o fato do Dash não gostar de luz, isso é um comportamento muito parecido com o dos fungos, que eles também têm essa aversão, também não gostarem de calor, o fato deles gostarem de frio e tudo isso é muito parecido. E isso pode ser comprovado naquela cena que a Joyce, ela vai preparar o banho do Will, aí o Will fica falando, mas ele gosta de frio, porque ele tá lá possuído pelo monstro das sombras. E também tem aquela parte onde o Hopper tá lá naquele túnel e aí ele acende o isqueiro e fica pertinho lá daqueles tentáculos lá. E aí eles ficam, tipo, se afastando. Tipo, sai daqui! Né? Porque eles não gostam nem de calor, e nem de fogo, nem, enfim, de luz. Outra coisa que embasa essa teoria mais ainda é o fato de fungos se alimentarem ao redor e de coisas mortas. E o que é que acontece? Na hora que o Hopper, ele tá desmaiado, né? Ele acorda no meio do túnel, no ponto de onde todos eles cruzam, né? E ele começa a andar pelo túnel e ele vê que tem gente morta, ossos, esqueletos, essas coisas. O que indica que ali pode ter sido o começo de tudo. Que eles se alimentaram daqueles corpos pra poder crescer. Outra coisa muito, que eu achei essa parte muito interessante, sempre que eles estão no Upside Down ou então em alguma parte dessas assim com os fungos, aparece aquelas poeirinhas, aquelas coisas. E aquilo ali, de acordo com essa teoria, seria como se fosse assim um pólen que os fungos estão espalhando e é assim que eles crescem, que eles se espalham, aliás. Isso é uma notícia não muito boa, se essa teoria for verdade, né? Pro próprio Hopper e pro Dustin, cara, porque eles são os únicos que são realmente infectados. Nas crianças, elas entram com aquelas, tipo, máscaras e panos, e tem uma hora que o D'Artagnan ou algum Demodog meio que tosse na cara, assim, do Dustin, e ele até, tipo, entra um pouco na minha boca, nanã. E o Hopper, enfim, ele tá desmaiado lá, então ele também respira isso, ou seja, se essa teoria for verdade, deu ruim pros dois. Se você tiver mais outra teoria, ou se você achou alguma dessas teorias que a gente muito falou doido, legal, que foram bem doidas, né? Fale aí nos comentários e fale o que você achou dessas teorias, qual que você acha mais possível também. A gente quer conversar com vocês, na real. Pra gente conversar mais ainda, aqui na descrição tem o link do nosso grupo no WhatsApp, onde a gente conversa um monte de coisas nerds, de games, de teorias, de série, de tudo. De tudo. Stranger Things. Então vai lá, que é só sucesso. E claro que se você curtiu esse vídeo, não se esquece de dar um tapa no like, se inscrever no canal e se você gostar também, aperta aí no sininho para você receber as notificações que Marice trará mais vídeo para você. Tchau!